A quarta rodada da Copa do Nordeste traz confrontos de peso entre baianos e cearenses, jogo de vida ou morte entre Sampaio Corrêa e Juazeirense, além de uma necessidade de vitória do CRB e mais. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Copa do Nordeste, que vai chegando à metade da primeira fase. A partir dessa terça-feira teremos o início da quarta rodada do Regional, com alguns confrontos de muito peso. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco do meu palpite para cada um deles, também trazer informação de transmissão, aonde você vai poder acompanhar a esses jogos que começam nessa terça-feira, mas que ainda não tem uma data para o final dessa rodada. Eu vou explicar sobre isso na sequência do vídeo. Bora lá, primeiro falando sobre a classificação dos dois grupos, começando com o grupo A, que tem o Vitória na liderança com 7 pontos, tem o Fortaleza na segunda colocação com 6 pontos, o Sport também com 6 pontos e o Altos fechando aqui o G4 do grupo A com 4 pontos. Souza, CRB, ambos com 3, Motoclube e Ferroviário, Moto tem 2 e o Ferroviário com 1 ponto. Partindo para o grupo B, tem o Bahia na liderança com 7 pontos, tem o CSA com 6 pontos na segunda colocação, Confiança e Ceará fechando o G4 com 4, e com 4 pontos também, mas fora do G4, Náutico e América de Natal. Juazeirense e Sampaio Corrêa num momento de desespero. As duas equipes estão mais distantes do G4 e tem um confronto entre si nessa rodada. Eu vou trazer um pouco da minha opinião sobre todos os jogos da rodada e eu quero que você deixe aqui também o placar, o que você está aguardando para esses confrontos da quarta rodada. Deixa a sua expectativa aqui nos comentários. Também deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse daqui de Copa do Nordeste, de estaduais também. Daqui a pouco começa o Brasileirão e a Copa do Brasil. Já tem vídeo falando sobre a Copa do Brasil, inclusive trazendo informação de transmissão. Vou deixar o card aqui acima se você quiser acompanhar. Mas bora lá. Primeiro tratando aqui, como eu fiz no vídeo anterior, como eu fiz no vídeo da terceira rodada, eu vou trazer os favoritismos e aí eu vou colocar com um sinal de verde quem eu acredito que tem um favoritismo alto, mas também tem o asterisco aqui de talvez possíveis surpresas ou de jogos que eu vejo que estão em aberto. Primeiro começando com o jogo dos desesperados, o jogo entre Sampaio Corrêa e a equipe da Juazeirense, jogo que inclusive acontece na quarta-feira, dia 26, e por que a gente tem o início dessa rodada no dia 19 e no dia 18, na verdade, e jogos na próxima semana também? Porque a partir dessa semana a gente já tem a Copa do Brasil, então tem algumas adaptações feitas pela CBF, rodada começando essa semana, mas sendo finalizada na próxima, mas na verdade não sendo totalmente finalizada na próxima semana, e eu vou explicar porquê na sequência do vídeo. Mas tem aqui Sampaio Corrêa contra Juazeirense, Juazeirense que vem de um empate contra o Náutico na rodada anterior, e um Sampaio Corrêa que vem de uma goleada sofrida pelo CSA no Rei Pelé, que escancara os problemas defensivos do Sampaio Corrêa. Eu diria que eu aguardo um pouco de um jogo com alguns gols, mas talvez não pelo fator Juazeirense. É uma Juazeirense que fora de casa tem um rendimento, pelo menos que preza mais pelo lado defensivo, não produz tanto assim, mas eu coloco um asterisco aqui com uma possibilidade de uma Juazeirense, mesmo fora de casa, conseguir um bom resultado. O outro jogo é o CRB contra o Souza, jogo que inclusive acontece nesse dia 19 às 19 horas no Rei Pelé. Um CRB que vem de 3 empates nas 3 primeiras rodadas, inclusive o empate na rodada anterior contra o Motoclube em 2-2 no Rei Pelé, contra um Souza que faz um bom campeonato paraibano, mas na Copa do Nordeste está vivo, tem 3 pontos, mas ainda tem um aproveitamento um pouco abaixo olhando para a classificação. E um ponto de atenção é, o Souza dificultou muito a vida do Sport na rodada passada. O Sport só foi conseguir o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. E aqui eu acredito também em uma possível surpresa para esse confronto. A gente tem, ainda assim, apesar desse início ruim de temporada do CRB, olhando o campeonato alagoano, olhando a própria Copa do Nordeste, tem um favoritismo do CRB, mas tem esse ponto de atenção para um possível empate, por exemplo, do Souza
mesmo jogando fora de casa. Olhando aqui, agora tem um ponto também de um CRB que demonstrou algum sinal de evolução, conseguiu bons resultados no campeonato estadual, olhando os últimos jogos. Por isso que eu coloco aqui ainda assim um favoritismo para o CRB. Ferroviário e Altos, esse jogo acontecendo nessa terça-feira, no PV, 21 horas e 30 minutos, jogo com o mando de campo do Ferroviário, mas com Altos que vem conseguindo trazer algumas surpresas, e a maior delas foi na rodada passada, um Altos que de virada bateu o Fortaleza. Tem mais um cearense pela frente, e aqui eu também chamo a atenção para esse fator Altos, o Sport e Motoclube. E aqui se tem um favoritismo claro do esporte, por todo o fator de investimento, por todo o fator de grupo, de elenco, e joga em casa também. Mas é bom ter atenção porque é um esporte pressionado, é um esporte que contra o Souza teve muita dificuldade para criar o resultado, e é um Pepa questionado com razão sobre algumas escolhas que faz para o elenco titular, para a equipe titular. Às vezes mescla em momentos que não deve, às vezes traz algumas escolhas que são bem contestáveis e impacta diretamente no jogo. Mas vou aqui acreditando em uma vitória do Sport. Seguindo aqui com os outros jogos, tem América de Natal e Confiança. Confiança que vem tendo um certo embalo nesse início de temporada. Ganhou o clássico contra o Sergipe, vem de um empate na Copa do Nordeste diante do Ceará jogando fora de casa. Então é bom ter atenção a esse Confiança, jogo que acontece na terça-feira, um Confiança que é o terceiro colocado diante de um América que ocupa a sexta posição, mas ambos com 4 pontos, está todo mundo encaixado ali no grupo B. Eu vou aqui acreditando em a tendência de um jogo muito aberto para esse confronto daqui, não descartaria, até acredito em uma alta possibilidade de empate nesse confronto. Tem CSA e Náutico, e esse é o jogo que mais me traz dúvida. Esse jogo só acontece no dia 26, nessa semana a próxima. Então, CSA tem jogo de Copa do Brasil nesse meio de semana. O próprio Náutico também, vou até puxar aqui para não passar uma informação errada, mas o Náutico também está nessa Copa do Brasil, e dia 19, quarta-feira, joga contra o Santa Cruz de Natal pela Copa do Brasil, por isso que o jogo deles é só na próxima semana. E é um Náutico totalmente imprevisível, assim como empata contra um Juazeirense dentro de casa, o Náutico bate o Sport no clássico pernambucano jogando na ilha. Então é um Náutico muito imprevisível, muito irregular, contra um CSA que conhece o seu primeiro momento de instabilidade, apesar de vir de uma goleada contra o Sampaio Corrêa nessa terceira rodada do Regional. Mas é um CSA que, por exemplo, perdeu para o Asa na semifinal do Campeonato Alagoano em Arapiraca, foi só o jogo de ida, mas tem alguns pontos de fragilidade que ficam mais claros do CSA, principalmente olhando para a linha de defesa, que impacta em toda a equipe. Aqui é o jogo que realmente eu tenho uma dúvida maior, mas coloco com esse ponto de atenção e um certo favoritismo aqui para o lado, porque eu vejo a instabilidade do lado do Náutico muito maior. Então se tem esse ponto aqui de atenção. Só que tem também o lado de ser um CSA que vai ter uma sequência de momentos decisivos. Náutico ainda, pelo menos no campeonato pernambucano, está na fase inicial, está na primeira fase, no final da primeira fase, mas ainda assim vivendo a primeira fase do pernambucano. Olhando para Bahia e Ceará, e aqui vem o ponto que eu falei sobre não ter uma data de finalização dessa terceira rodada, dessa quarta rodada da Copa do Nordeste. Estou aqui na própria tabela oficial da CBF e tem aqui data a definir para esse confronto de Bahia e Ceará, por conta de um Ceará estar envolvido em uma Copa do Brasil e o Bahia também ter ali o movimento de início de pré-Copa Libertadores, pré-Comebol Libertadores. Mas olhando no sentido de o momento, eu vejo um momento de instabilidade do Ceará, apesar de ter vencido no clássico cearense, mas não consegue traduzir muito o que faz no campeonato estadual.
no regional. Por exemplo, contra o CSA, foi um Ceará que venceu por 1-0, mas com muita dificuldade, perdeu para o Náutico nos aflitos, empatou contra o Confiança jogando como mandante. Então, na Copa do Nordeste é um Ceará que aí ainda vive muita instabilidade, e aqui eu vou acreditando mais no Bahia. E um outro confronto envolvendo cearense e baiano, eu vejo aqui um confronto mais em aberto, apesar de ser um jogo com o fator mando de campo do Fortaleza. Se tem um Vitória que vive um grande início de temporada, com o Carpini trazendo adaptações para o adversário, rodada após rodada. É um Vitória que se adapta muito bem à condição do jogo, se adapta muito bem à condição da equipe adversária, mesmo fora de casa. E se tem um Fortaleza que perdeu para o Altos, teve o confronto também contra o Ceará no campeonato estadual, em que foi derrotado. Então aqui eu não me surpreenderia tanto com um empate ou com um bom resultado do Vitória. E falando sobre transmissão, ainda não foi divulgada aquela tabela da própria Copa do Nordeste, da própria rede social da Copa do Nordeste, mas na tabela oficial da CBF tem já a distribuição das emissoras que irão transmitir aos jogos dessa quarta rodada, inclusive com ESPN. ESPN, que não transmitiu nenhum jogo da terceira rodada, volta a transmitir os jogos. E só para deixar claro aqui para vocês, coluna 1 tem o SBT, coluna 2 Premier e coluna 3 ESPN. Por que eu estou detalhando essa questão de coluna? Para esse ponto aqui, ó. Então, todos os jogos serão transmitidos pelo Premier, que está aqui na coluna 2, América de Natal e Confiança, Ferroviário e Altos, enfim, todos os jogos dessa quarta rodada transmitidos pelo Premier. Na coluna 1 tem o SBT, e as equipes que terão jogos transmitidos pelo SBT serão Fortaleza e Vitória, e o confronto de CSA e Náutico. Então esses jogos em semanas diferentes. O jogo do Fortaleza contra o Vitória é no dia 19, o jogo do CSA contra o Náutico é no dia 26. Então esses jogos serão transmitidos pelo SBT, e pela ESPN teremos o confronto de América de Natal e Confiança, e o jogo também do Fortaleza contra o Vitória. Vocês têm aqui a informação na coluna 3, né, o número 3 aqui nessa coluna, com a confirmação da transmissão da ESPN. Deixa um pouco da sua expectativa para esses jogos, o que você está esperando para essa quarta rodada da Copa do Nordeste. Deixa o joinha aqui se curtiu o vídeo, também se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.